Seja por lazer ou trabalho, viajar é muito bom. Mas viajar com segurança faz tudo ficar ainda melhor. Para isso, devemos nos preparar adequadamente, conforme as características do nosso destino. Você sabia que existem lugares que apresentam riscos de doenças ou epidemias que podem prejudicar a saúde do viajante? Vamos conhecer a história do Dr. Drauzio Varela, que quase perdeu a vida porque esqueceu de se prevenir contra a febre amarela ao viajar para o norte do Brasil. Eu dirijo um projeto de pesquisas no Rio Negro, que começou em 1992. Então, vou para lá muitas vezes, com bastante frequência, às vezes frequência mensal. E 10 anos atrás, passei 2 ou 3 dias lá no Rio Negro, saí daqui na quinta à noite e voltei domingo de manhã, normal, saí com a família para almoçar. E à noite de domingo para segunda, eu acordei com um frio horrível. Aí eu achei que estava alguma coisa esquisita, peguei o termômetro, estava com 40 graus de temperatura. Na manhã seguinte fui trabalhar, mas passei a manhã meio cansado. Quando foi chegando na hora do almoço, voltei para casa. No dia seguinte, nesse mesmo dia, no fim da tarde, outra vez, febrão, febre alta, calafrio, a noite ruim. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda de curta duração, no máximo 10 dias, e gravidade variável. Ela é causada por um vírus comum na América do Sul e na África. A doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado. Graças à vacinação, no Brasil não temos mais a febre amarela nas cidades, mas ela continua presente nas áreas de matas e rios de todos os estados da região Norte e Centro-Oeste, bem como em parte das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Além de febre, ela causa os seguintes sintomas: dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo e icterícia, quando a pele e os olhos ficam amarelados. Os casos mais graves podem apresentar complicações como hemorragia de gengiva, nariz, estômago, intestino e insuficiência do fígado e dos rins. A febre amarela, às vezes, pode ser inicialmente confundida com a dengue, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento. Eu vim para o hospital crente que eu ia rapidamente ficar bom. O dengue dura alguns dias e pronto. Eu estava com uma série na televisão, no Fantástico, no ar nessa época. E aí eu fui para o hospital e fui piorando dia após dia e fui ficando toxemiado. As minhas transaminases, que medem a função hepática, quando eu cheguei no hospital, estavam na faixa de 200 e 300 na quinta-feira, no domingo estavam 7.000 e na segunda-feira estavam 10.000 e eu entrando, ficando torporoso e eu achei que eu ia entrar em coma hepático. E eu olhava a cara dos médicos que me visitavam, que eram todos amigos e tal, e via que eles estavam mais preocupados do que eu ainda. E eu achei assim que tecnicamente eu ia morrer pelo agravamento rápido das provas de função hepática. Eu vou entrar em falência hepática, vou perder o contato. Já estava ficando meio obnubilado, as pessoas falavam comigo, eu entendia, mas eu levava um tempo para responder. Às vezes até estavam repetindo a pergunta quando eu respondia. Eu falei, isso aqui vai acabar mal. E aí, na terça-feira dessa semana, eu passei o dia inteiro meio dormindo o tempo todo, parece que tudo ficou nublado na minha frente, e eu olhava percebia o olhar pessimista dos meus colegas, a gente conhece os códigos, né? E aí tive certeza que ia morrer. O tratamento da febre amarela é apenas sintomático e requer cuidados e, muitas vezes, hospitalização. A pessoa deve permanecer em repouso e, quando indicado, fazer reposição de líquidos e das perdas sanguíneas. As formas mais graves podem levar à internação em unidade de terapia intensiva e, se a pessoa não receber assistência médica rápida e adequada, pode até morrer. Eu fui internado numa quinta-feira e no sábado a minha mulher entra no quarto e fala: puxa, graças a Deus descobriram o diagnóstico que você tem. Febre amarela. Eu fiquei passado na hora, porque eu tinha visto um caso de febre amarela quando eu era estudante e o doente tinha morrido.
E aí me lembrei que eu não tinha tomado a vacina. Eu tinha me vacinado contra a febre amarela mais de 20 anos antes. A febre amarela é uma doença que pode ser prevenida através da vacinação. Indicada a partir dos 9 meses de idade, ela pode ser realizada mais cedo, conforme a avaliação de risco feita exclusivamente pelo médico. A vacina está disponível nos postos de saúde e também em clínicas privadas e é elaborada com o vírus atenuado. Em 95% das pessoas, o efeito protetor ocorre uma semana depois da aplicação. A imunidade é de 10 anos para quem toma uma dose e é necessário um único reforço após esse tempo. A vacina é contraindicada para gestantes, imunodeprimidos e pessoas alérgicas ao ovo. Quem vai viajar para áreas de risco precisa ficar atento à vacinação. Ela deve ocorrer pelo menos 10 dias antes do embarque. Se a viagem for para fora do Brasil, a atenção deve ser ainda maior, pois muitos países exigem o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela, o CIVP. Sem ele, a entrada no país pode ser negada. Por isso, antes de se aventurar pelo Brasil ou pelo exterior, lembre-se de checar a sua caderneta de vacinação e consultar um médico, para que ele avalie a necessidade de outras vacinas conforme o seu roteiro de viagem. Afinal, a prevenção é tudo. Certo, Dr. Drauzio? A febre amarela aconteceu comigo. Não precisa acontecer com você. Vacine-se. Para saber mais sobre como se prevenir desta e de outras doenças, acesse o site familia.sbin.org.br. Conheça todos os apoiadores dessa iniciativa em nosso site. Vacina é proteção para todos.